Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Então, para quem está nos assistindo aqui no Instagram, hoje a gente está querendo falar sobre um problema que muitas vezes afeta as mulheres, que é a voz feminina na sociedade. Não estou falando de voz, cordas vocais, não. Eu estou falando que quando uma mulher fala, muitas vezes, ela não é ouvida da mesma forma que um homem. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista tradicionalmente. Isso, graças a Deus, está mudando, graças também ao trabalho de muita gente que está mudando esse costume, né, de o homem ter mais voz, ter mais ouvido do que a mulher. Hoje nós temos mulheres extremamente competentes que passam muitas vezes por esse problema. E o que nós vamos falar hoje em dia, nessa live, é exatamente sobre isso. Eu tô vendo que tem já várias pessoas entrando. Eu gostaria que entrassem homens e mulheres, tá? Não gostaria que só fosse mulher, porque essa não é uma conversa só de mulheres, não. Essa é uma conversa também para homens, homens que querem melhorar a sua relação com mulheres maravilhosas que estão ao lado deles. E essas mulheres também querem muito que esses homens compreendam esse problema. Então, quem vai participar agora comigo? Tô chamando ela agora. É a minha querida amiga Madeleine Lasco. Madeleine, então estamos aguardando a sua entrada. Por quê? Ela é uma estudiosa desse assunto. Ei! Tudo bem, Carla? Estamos juntas. Olha, estava fazendo uma pequena apresentação do nosso tema e... Ai, eu acho que eu vou ter que dar uma limpadinha aqui na minha lente, né? Porque eu tô parecendo que eu tô meio embaçada. A sua tá bem mais bonita do que a minha. Bom, então, eu estava dando uma introduzida aqui no nosso tema porque eu estou querendo que não só mulheres participem dessa conversa, mas também os homens, porque os homens estão perdendo muitas vezes a oportunidade de compreender que mulheres incríveis que estão ao lado dele, muitas vezes não têm, não têm coragem de abrir a boca, porque sabem que vão sofrer esse... Não chega a ser assim uma repressão, né? Essa repressão na hora de falar. A mulher mesmo, às vezes, ela se contenta em ficar quietinha no canto dela, apesar dela muitas vezes saber muito sobre aquele assunto que está sendo discutido, porque ela sabe que vai tomar, às vezes, uma cortada, né, Madeleine? Você que está dentro desse estudo, você que sabe disso que acontece muitas vezes, como é que a mulher faz para ela ter voz? Primeiro, eu também gostaria que você fizesse uma pequena apresentação sua, né, Madeleine? Bom, primeiro, Carla, quero te agradecer muito por ter me trazido aqui no seu canal. Beijo para todo mundo que está vendo a gente. Bom, eu sou Madeleine Lasco, eu sou jornalista há 23 anos. Na mídia, eu já trabalhei na Jovem Pan, no Antagonista, na Gazeta do Povo. Eu já trabalhei em missão na ONU, em Angola. Eu fui oficial, eu fui consultora internacional de nível P4 do Unicef, fiz parte da equipe que erradicou a poliomielite em Angola. Eu trabalhei no Supremo Tribunal Federal, na comunicação da presidência do Supremo Tribunal Federal durante a presidência do ministro Gilmar Mendes. Eu fiz o launch da Change.org aqui no Brasil. Enfim, trabalhei na CCR, trabalhei em empresa privada também, assessorei o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Enfim, eu sempre trabalhei em meios muito masculinos. Sim, em meios muito diferentes também, quer dizer, então você pode falar sobre todos os tipos de meio em que a mulher muitas vezes não consegue ser ouvida. E é interessante isso, porque você sempre trabalhou com comunicação, mas em lugares muito diversos, em países Sim. diferentes. Quer dizer, você citou aí, por exemplo, Angola, e outro dia eu vi no seu Twitter uma comparação interessantíssima sobre a atitude do homem de Angola com relação à mulher e a atitude do homem sul-americano com relação à mulher. Conta um pouquinho sobre essa thread interessantíssima. Assim, a gente fala muito aqui no Brasil, as pessoas falam muito em macho alfa. Porque o cara ele quer ser um macho alfa. Porque ele é um macho alfa. Isso também é um reflexo da nossa falta de educação formal, porque o macho alfa, ele nunca se sente ameaçado por uma mulher, e o macho alfa, isso é importante, ele nunca dá chilique em público. Isso é biológico.
O Ou seja, ele macho sabe que alfa tem poder, é isso? Ele sabe que ele tem é. competência para estar onde ele está. E ele não causa disrupção no bando e ele não age com mais força do que deveria. E isso acontece por quê? Por causa do equilíbrio de dois hormônios. Quando o macho alfa assume um posto, isso é pesquisa com chimpanzés e com bonobos. Os chimpanzés são agressivos, os bonobos são assim, gente boa do reino do macaco, né? Mas o que acontece? Por exemplo, se morre o chefe e ele ainda não está preparado para ser o líder, ele vira o líder do bando em horas. Isso é medido por cientistas, em horas. O nível de testosterona vai lá em cima. Pá! Só que o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, vai lá para baixo. Nunca um macho alfa é reativo. Nunca. Não existe macho alfa reativo. Então, isso A é mais gente uma segurança, quer dizer, esse cortisol que baixa, ele sabe que ele está onde ele deve estar. Ele tem a segurança Sim. da sua própria competência e do merecimento. E tem noção de responsabilidade. Porque ele não pode perder a cabeça ali, mesmo quando tiver tudo caindo, ele tem de dar aos outros a impressão de que ele está no controle, mesmo sem estar. E isso vale para todos os primatas. Então vale para a gente, vale para lêmure, vale para suricato, vale para chimpanzé. Então, assim, a gente confunde muito. Quando a gente vê, isso existe muito em empresas, existe muito na política. O cara que dá muito chilique, que dá muito showzinho, isso aí é tudo macho beta. Isso é tudo inseguro. O É, macho beta é aquele que quer ser alfa, mas não tem competência. ele nunca vai ser por razões biológicas, porque ele não foi forjado biologicamente, geneticamente para aquilo, e ele sabe, e ele se sente inseguro. Só que ele queria, né, ser o macho alfa também. Num bando, quantos machos alfa tem? É um. E um outro que está sendo preparado para substituir, no máximo dois brigando para substituir. Só que todos eles querem parecer que são, quando eles estão em posições de destaque. Então, assim, todos os diretores de uma empresa querem parecer que são. Em todos os lugares você vai ver isso. A gente teve uma questão, muitos falam assim, da quarta onda do feminismo, né? Que é esse feminismo que viria desde 2012, muito recente, muito estridente na internet, de mulheres que já pegaram, assim, a melhor fase para a gente ser mulher no mundo. Porque, vamos falar sério, nunca foi tão bom ser mulher quanto é hoje. Nossa, passa todo um filme na cabeça, Madeline. Passa todo um filme. Tudo isso que você está dizendo, tem gente que está entrando e perguntando qual é o nosso tema. Eu vou só dar uma repetida, porque tá entrando, inclusive, estão entrando homens que estão querendo saber do que a gente está falando. Então, nós estamos fazendo uma conversa em que nós queremos que mulheres participem e entendam por que muitas vezes elas se sentem sem voz na nossa sociedade, por que elas não são consideradas nas suas opiniões, até no seu próprio conhecimento, né, nas suas competências, e para os homens que estão entrando, e que eu gosto assim de ver que tem vários deixando mensagens assim, nossa, isso é importante, isso é bacana. Porque os homens precisam também entender que eles têm mulheres incríveis ao lado deles, profissionais, mulher com quem ele se relaciona, filha, mãe, etc. Então, todas essas relações, muitas vezes, elas podem ser enriquecidas, elas podem ganhar muito em qualidade se ele souber como tratar essa mulher, como dar voz a essa mulher. Porque não é E a só natureza, ele a dizer... natureza é perfeita, né, Carla? A natureza é perfeita. Precisa dos homens e precisa das mulheres. Exatamente. São, É um jogo de ganha-ganha. são relações complementares. O que acontece? Gente, pensa, sei lá, eu fico pensando em quando eu era adolescente. O que era o universo adiante da gente? Pensa assim, quando eu era adolescente, eu não conhecia uma médica falando na televisão. Quem que a gente conhecia? Era o que? Marília Gabriela, Marta Suplicy. Quem mais? Que você via assim, que era uma mulher importante? Nossa, Hoje, gente, isso é comum. Isso é é. comum, é advogada, engenheira, médica, falar, tem desigualdade? Tem. Mas, gente, a melhor época para ser mulher na história da humanidade é hoje. É E a verdade. gente tem um feminismo que não viu essa mudança, que foi muito rápida. Eu não imaginei, quando eu era menina, poder fazer as coisas que eu faço hoje sem enfrentar barreiras monumentais. Não imaginei. Não era um mundo que eu achei que eu ia viver para ver. E tô vendo, tô muito feliz. Mas quem tem menos de 30 anos
não consegue ver o tanto que mudou, só vê a desigualdade. Então a gente tem, vamos dizer, uma luta que se diz feminista muito pela internet, muito estridente e muito de confronto, que acaba confundindo a cabeça de quem tem mais idade. Porque nós vimos muita coisa andar. A gente sabe que tem que andar mais coisa. Mas nós vimos muita coisa mudar. Então, assim, a gente tem uma coisa que, às vezes, a geração mais nova que fica apontando e cancela porque é machista e não sei o quê, essa geração não tem uma coisa que a gente tem. É esperança e certeza de que as coisas mudam. Porque a gente tem certeza. A gente tem certeza de que muda. Você não precisa ficar gritando, não precisa ficar desesperada. Porque muda. É persistir. E para isso a gente precisa estar em conjunto com os homens. Os homens são muito importantes nessa transformação, porque não é uma transformação para as mulheres, é uma transformação para o mundo, né? É isso que a gente precisa. Para que todos ganhem nessa nova relação, né? Eu me lembro, eu tenho filha menina, você tem filho menino, né? Eu tenho 2 meninos e uma menina. E eu me lembro da minha filha, mais ou menos com uns 10 anos, quando começou essa primeira onda do neofeminismo, né? Porque o feminismo a gente sabe que já tem uma história, que é bem mais antiga do que isso, mas agora ele chegou nessas jovens e a minha filha tinha mais ou menos uns 10 anos quando ele voltou com toda a força. E ela veio me questionar várias coisas. Mamãe, é verdade que você, na mesma função que um homem, você ganha menos? Eu falei, filha, infelizmente é verdade. Ela falou assim, mamãe, mas isso é um absurdo. Eu falei, minha filha, mas olha, as previsões, naquela época, imagina, olha só, as previsões são de que essa igualdade salarial, ela só vai chegar em cerca de 100 anos. Daqui a 100 anos. E aí ela virou para mim e falou assim, não, mamãe, eu vou crescer, eu vou me tornar uma empresária e na minha empresa as mulheres vão ganhar o mesmo que os homens. Então, assim, já na cabeça dela, ela já tinha isso, essa injustiça, ela já trazia esse discurso que era dela. E ela começou, a partir dos 10 anos, a ler muito sobre feminismo e tal. E eu sempre pensando isso, falo, puxa vida, é uma coisa inesperada para mim também, que essa situação fosse ser questionada e ela começasse a mudar em termos institucionais, porque hoje várias empresas já se colocam a favor dessa mudança agora, e não daqui a 100 anos. Várias empresas já trouxeram esse discurso para dentro das suas fábricas, do seu comércio e tudo isso. É muito interessante, né, Madalena? E assim, eu tenho vários amigos que são empresários e que acabaram implementando esse tipo de coisa, não sei nem se tanto por visão comercial, mas muito por visão familiar. Filho de mãe separada, solteira e viúva, é empresário com outra cabeça. É empresário que tem outra cabeça, é diferente. O relacionamento também que as mães têm com filhos de 30, 40 anos para cá é muito diferente do relacionamento que se tinha antes. O que a mãe representa emocionalmente e como força, como porto seguro na vida de um filho é algo muito diferente do que representava antes. E eu acho que essas mudanças são muito também... a mudança cultural ela é muito difícil. Eu não sei... Assim, punitivismo não é mais forte que cultura. Medo não é mais forte que cultura. A única coisa que talvez seja mais forte que a cultura é amor. Amor é mais forte que cultura. A pessoa se adapta culturalmente por amor, mas não adapta o amor por cultura. É muito mais difícil. Então, assim, o que eu sempre tentei fazer na minha vida, quando estava diante de uma situação, foi ver essa situação sob o ponto de vista emocional. O que é que estava acontecendo ali? Primeiro que a gente sempre vê sendo colocados no mesmo balaio 2 tipos de comportamento. O machismo e a misoginia. São 2 coisas muito diferentes. O machismo é uma coisa cultural. Não é uma crença individual que aquela pessoa tem aquela culpa porque ele é assim. Não. É uma coisa social, é uma coisa que tem milênios, veio da nossa sociedade, houve uma mudança que é muito recente. E nós temos adultos que são boas pessoas, que têm suas famílias, que têm seus empregos e que são fruto dessa cultura. E que às vezes querem mudar e não sabem como.
E muitas Agora, vezes sem ver. sim, achando às vezes que estão fazendo direito até. Isso é o machismo, que é uma coisa que é estrutural e que não é que o cara tá fazendo porque ele quer, às vezes. A outra coisa é a misoginia. Misoginia é o quê? É quando o cara não gosta de mulher, acha que mulher é inferior, gosta de maltratar a mulher, gosta de falar mal de mulher e sabe te dizer o porquê. E isso ele pode ter sido criado em cultura machista ou não. Isso aí tanto faz, porque isso não é da cultura. Isso é algo que está dentro dele. Então são duas coisas bem diferentes. Agora, E você são está me coisas contando emocionais. que com relação ao homem que apenas reproduz comportamentos porque teve esse exemplo e não compreende que ele está sendo prejudicial ao relacionamento dele com outras mulheres, esse homem, vamos dizer assim, tem salvação. Ele pode ser recuperado. Sim. Esse é um homem que, se você ficar confrontando com agressividade, ele vai ficar muito bravo porque ele acha que ele está fazendo certo. Ele não entende o que ele está fazendo de errado. Então, assim, você precisa de exemplos reais para que ele perceba que a atitude dele não está produzindo o resultado que ele quer produzir. Por quê? Porque o mundo mudou. As relações mudaram. E assim, não é só a mulher mudou. Não. Hoje tem internet, hoje tem carro, o banco mudou, tudo mudou no mundo. Não é mais o mundo em que ele nasceu. Não é mais o mundo em que ele foi criado. E isso também é mais uma coisa que mudou. Do mesmo jeito que ele não manda mais carta, ele manda o WhatsApp, ele também tem que se adaptar no relacionamento com as mulheres. É mais uma adaptação, não é um uau, que coisa. Então, vamos, por exemplo, do machismo. Tem cara que ele vai morrer machista. Todo mundo tem na família. Um tio que é machista, um pai que é machista. Aquilo que eu estava te falando dos africanos, dos árabes. Eu tenho muitos amigos árabes e africanos. A cultura deles é profundamente machista. E profundamente machista quer dizer o quê? Profundamente orgulhosa dos valores masculinos e da masculinidade. Isso quer dizer que, quando eu tinha reuniões de trabalho em Angola, eu tinha a minha especialidade, que era comunicação para o desenvolvimento com foco em mudança de comportamento. É a minha especialidade. Eu me reunia com generais, com ministros da saúde, com médicos internacionais, com epidemiologistas. Se eu dizia qualquer coisa de comunicação e alguém tentava me contestar, geralmente era brasileiro. Se alguém tentava me contestar, os angolanos falavam assim: pera lá, que nisso ela é doutora. Mas mesmo você estando num país que é como se considerado eminentemente machista, porque, como você falou, os africanos são machistas. Eles são super machistas. Tipo, assim, se eu for brigar com o cara, discutir uma discussão pessoal, eles nem levam em consideração, cara. Nem levam em consideração. Eu posso dar um escândalo, ele olha pra mim: ai, você é tão linda brigando. Tá nem aí, mas nem aí fora do Brasil, com as ameaças que a gente faça. Mas ele não se sente ameaçado também pelo fato de eu ter uma especialização que ele não tem. Porque é tão seguro de si que ele sabe, naquilo eu sou especialista, eu estou ajudando ele, ponto. Então lá não existe isso de cruzar a mulher na linha de trabalho dela. E foi só lá que eu percebi que quando o cara faz isso, ele é inseguro. Fala um pouquinho para a gente com exemplos. Porque eu acho que muitas vezes a gente fala na teoria e as pessoas não percebem que o exemplo está na prática, está na vida delas do dia a dia. Uma reunião de trabalho. Vamos pensar que existe um grupo que está bolando um projeto em conjunto, né? E que esse projeto precisa ser apresentado em um determinado prazo. E essas pessoas todas estão conversando, estão discutindo ideias. De que forma acontece muitas vezes que a mulher não consegue se manifestar e não consegue ter voz como a do homem? Por exemplo, se tem lá, vamos dizer, um médico, um epidemiologista, um militar, e eles estão ali expondo qual é a situação de saúde e o que eles precisam que a população faça. A minha parte técnica seria dizer o quê? Qual o tipo de mensagem que precisa ser passada, por quais meios e em qual periodicidade, com qual antecedência, para que você tenha aquele resultado de comportamento. Por exemplo, eu falo, a mensagem tem que ser assim, assim, tem que ir para escolas, você tem que falar em igrejas, tem que ser simultaneamente, começar 2 semanas antes e não sei o quê. Aí vira um cara que é médico e fala assim: não, mas você não acha que em vez de tome a vacina, você deveria colocar vacine-se?
O que não tem especialização de comunicação. Vai dar palpite na sua especialização, é isso? Ele pode falar como amigo em outro momento, mas não numa reunião de trabalho. Quando se faz isso numa reunião de trabalho, é como se ele estivesse falando, não, eu acho que a gente tem que fazer aqui um bloqueio vacinal. E eu virar para ele, ah, não, doutor, melhor isolamento. Quem sou eu para falar isso? Eu sei lá o que é melhor. Aí eu só percebi isso lá em Angola, porque aqui isso é tão normal que a gente não percebe. Porque lá para eles, como a masculinidade é um valor muito forte, porque é um país em que os adultos são sobreviventes de guerra, então para eles isso é muito forte. Eles detectam fraqueza nisso. Na hora já pisca para eles, ah, isso aí não aguenta chumbo. E aí, para mim, isso começou a ser um alerta. Duas coisas que eu aprendi lá. Homem que dá chilique com mulher em público. Homem que dá chilique com mulher em público, ele tem a noção exata de que ele é um impostor de alguma forma. Ou ele é mais fraco, ou ele é mais burro, ou ele está enganando mesmo alguém. E homem que tenta ensinar para a mulher a profissão dela. Isso é sinônimo de fraqueza. Agora, lá acontece o quê? Os homens que são... O cara pode nem ser seu amigo, nem te conhecer. Ele olha para o outro e fala... Eu não preciso pedir, falar para o cara. Eles falam assim, irmão, ela é doutora. Eles já interrompem, eles expõem o ridículo da situação. Ô, Madal, olha que interessante essa pergunta aqui. Eu até voltei aqui para poder ver. O Ale Alvarenga, ele está perguntando se vocês já se sentiram objetificadas. Eu achei interessante, por isso que eu te interrompi. Ah, já, né, Carla? Que dia que a gente não se sentiu objetificada? Você falou de um exemplo muito interessante, um exemplo num lugar que eu não sei nem se você vai querer dizer, mas assim, um exemplo num lugar que você trabalhou de pessoas muito influentes e em que você estava num determinado momento sendo homenageada. Você não pode contar? Sim, é uma história assim, eu recebi um prêmio internacional por um trabalho que eu tinha feito. E aí eu fui homenageada formalmente. E fizeram uma homenagem ao trabalho e tudo. E uma das pessoas, que era uma autoridade, pediu a palavra e acrescentou que além de todos esses predicados, eu era bonita e charmosa. Mas fez isso, assim, eu entendi porque eu conheço a pessoa, fez isso assim na melhor das intenções, também porque era um lugar que só trabalhava mulher feia. Ai, desculpa. É verdade, só tinha mulher... Mas tem esse valor. A gente até entende. A gente até entende. Eu entendi. Quando a pessoa fala dessa forma, porque ela tem aquela forma tradicional de agradar uma mulher. E isso, gente, qual é a mulher que não sabe que ela é bonita? Claro, isso ninguém está dizendo que o homem não possa dizer isso. É claro, tem momentos em que você tá ali toda, porque realmente aquela homenagem que você está recebendo é devido a um trabalho que te deu, sabe, em que você empenhou muito esforço, em que você dedicou grande parte do seu tempo, da sua carreira, da sua profissão. Talvez você esteja querendo ouvir algo diferente. Eu sei porque eu, como repórter, muitas vezes acontecia comigo de eu trabalhar muito numa matéria, de eu saber que eu tinha feito um texto muito bem cuidado, sabe, que com as palavras que eu tinha tentado passar o meu melhor ali, intelectualmente falando. E aí, quando eu era chamada, muitas vezes, pelo chefe e tudo, eu nunca ouvia um comentário do tipo, nossa, seu texto estava muito legal. Carla, que bacana, você teve criatividade nesse momento aqui e tal. Não, eu ouvia assim, o seu cabelo estava estranho, seu cabelo estava feio, a sua roupa não estava adequada, ou não sei, eu ficava assim, sabe, aquela expectativa de, meu Deus, eu me dediquei tanto para fazer esse trabalho. Ou então, nossa, você estava muito bonita. Ah, sim. Bacana, mas essa pessoa em questão, o que eu fiz, cara? Porque assim, eu já estava meio calejada e ali gerou um ruído que era uma pessoa bem intencionada e quis me elogiar, mas gerou uma fofoca de já as pessoas enxergando ali, ai, será que ela tem alguma coisa com ele? Porque tem isso também de mulher. Se você tá... Porque se cobra que a mulher se enfeie para merecer algo intelectualmente. Se você tá arrumada de batom, não sei o quê, é alpinista sexual. Já isso já cola o rótulo.
Aí o que eu fiz? Eu fui falar com ele. E eu falei com ele, assim, com toda delicadeza. Falei, olha, eu quero te agradecer muito esse elogio que você me fez, papapá. E aí pedi a ele, falei, olha, mas eu quero te pedir uma outra ajuda. Sempre que você tiver uma brecha para me elogiar, dá para você falar de mim profissionalmente? Porque as pessoas são maldosas, as pessoas não têm o coração que você tem. E uma indicação sua, em qualquer circunstância, qualquer brecha que você tiver, você atestar a minha competência, para mim, nesse ponto da carreira que eu tô, que eu tinha o quê lá, 10, 12 anos de carreira, para mim é muito bom. E isso efetivamente aconteceu depois, quando alguém comentou do meu corpo, virou, falou para essa mesma pessoa e ele respondeu: ela é competentíssima. Não vou nem comentar do corpo, ela é competente. Ela nem falou nada, falou competentíssima. Ah. E assim, não falou para desmerecer quem tinha feito comentário, não falou nada. Por quê? Ele tinha dito aquilo do bonita, porque gosta de mim e queria me ajudar. Eu vi que era isso e falei, bom, eu preciso que ele me ajude. Só que de outro jeito. Aí eu fui lá e informei para ele, olha, já que você quer me ajudar, graças a Deus, dá para ser sim. E deu certo. Quando eu falei até agora há pouco, né, alguns homens têm salvação. Não é que, óbvio, a gente não está falando mal de nenhum homem, não é isso. A única coisa que eu digo assim é que tem alguns que realmente não percebem como podem ajudar. Eles não querem prejudicar, pelo contrário, ele quis te elogiar. Mas ele não sabe muito bem o meio, como, de que forma fazer isso, né? E a questão também que eu tinha colocado para você de uma reunião de trabalho, eu passei muitas vezes por situações do tipo, eu era apresentadora junto com um outro apresentador homem, né? Então, na hora de uma reunião de pauta, por exemplo, eu tenho um caso concreto até que eu vou relatar, até porque já tem, né? Já é passado e isso não influi mais em nada na minha vida. Mas eu propus era uma marca de moto, que é a Harley Davidson, que é uma marca que prescinde de publicidade hoje em dia. Ela é até associada assim, a um way of life, a um modo de vida. Ela é símbolo de motoqueiro. Aquele filme Easy Rider usou, né, os dois motoqueiros com as Harley Davidson. Então, hoje em dia, quer dizer, uma marca que completa 100 anos no topo, na crista da onda, sem ter necessidade hoje de se afirmar, não é uma marca que você vai pensar que vai estar precisando da sua publicidade tanto assim. Então, eu coloquei isso exatamente, puxa vida, quer dizer, uma marca que está completando 100 anos e que é uma marca que você não vê praticamente comercial na televisão. Você não liga a sua TV e vê, compre uma Harley. Não, eles não têm necessidade disso. Eles são estilos de vida realmente, né? E são históricos. Então eu coloquei, nossa, seria interessante se a gente juntasse todo esse material de como, por exemplo, né, o Marlon Brando já usou Harley, como o Peter Fonda, como o Easy Rider, é uma história de uma época. Aqueles motoqueiros que faziam aquelas turmas de moto, que usavam aqueles coletes, todos transados que andavam de Harley. Então, eu coloquei essa ideia na reunião de pauta justamente para a gente aproveitar e ter essas imagens associadas a uma marca ícone. E aí, o meu companheiro, né, o jornalista, me detonou, mas acabou comigo. Olha aqui, você então tem que trabalhar no departamento comercial. Como é que você me propõe uma coisa dessa? Que absurdo, que não sei o que, tá. Eu fiquei assim, mas eu fui reduzido, sabe? Aquele monte de gente, todo mundo olhando para sua cara e acompanhando a sua humilhação pública, né? Enfim, tudo bem, fiquei calada, ok, passou. Aí, depois de um certo tempo, esse mesmo jornalista vira e propõe na reunião de pauta que a gente faça uma matéria sobre a Luísa Trajano. Porque a Luísa Trajano, dona dos magazines Luiza, é uma mulher de fibra, uma mulher de coragem. Hã? Então ela não é uma marca comercial que poderia ir no departamento comercial e comprar uma publicidade? Não? Então, e aliás, essa sim, né? Compra publicidade. Não preciso nem acrescentar, óbvio, adoro a Luísa Trajano, ela é maravilhosa, mas assim, era uma incoerência tamanha que depois disso que aconteceu, e você pode imaginar que toda a reunião aplaudiu a ideia. Nossa, maravilhoso, adoro, que incrível, que ideia fantástica. E eu fiquei ali assim, não é possível, ninguém se lembra, ninguém vai perceber o que está acontecendo aqui. Então, assim, isso... Nossa, se eu for começar a lembrar aqui de caso, ou se tem,
viu? Ou se tem, porque como você falou, o mundo está mudando a uma velocidade tão grande, a gente fica muito feliz de a gente estar vendo essa mudança, porque eu não achei também que eu fosse ver, e que eu sou do tempo em que a mulher, simplesmente na dupla, né, homem e mulher, a mulher não dava o primeiro boa noite do jornal. Era sempre o homem. E tinha que dar graças a Deus de poder fazer algo. Eu lembro a primeira vez que me deixaram fazer uma reportagem policial. Nossa, assim, meu pai ficou encantadíssimo com aquilo que ele nunca... Na cabeça do meu pai não passava que seria possível deixar uma mulher fazer uma reportagem policial. A gente ia no máximo até cidades, né? Nada muito... Eu comecei até como repórter policial, mas por uma questão de horário, porque o meu horário era das 7 da noite à 1 da manhã. Então, quando eu eu saía para fazer uma reportagem, às vezes, de uma exposição de arte ou de um lançamento de um filme, achava aquilo, né? Poxa, eu vou fazer hoje uma coisa tranquila. Carla, deslocada para não sei aonde, onde aconteceu um assassinato, lá ia eu. Ou seja, por acaso. Mas assim, quando você pegava um negócio desse, a gente, de verdade, quando você pegava para apresentar um bom jornal, uma coisa assim, que hoje ficou falando, não, porque ganha menos. Por que que ficou ganhando menos? Porque quando deixavam a gente fazia até de graça, é ou não é? Só para marcar que tinha uma mulher ali. Eu passei várias vezes por essa situação, e inclusive, quando eu falo isso, gente, é porque é verdade. Eu vivi toda essa época que você está relatando e que a gente está vendo mudar. Eu cheguei, por exemplo, na época em que eu fazia jornal, o homem e a mulher que ocupavam uma bancada, isso era dito. 70% é o homem e 30% é a mulher. A mulher, ela ocupa um espaço quando o homem dá a palavra. Então, assim, eu peguei essa época. E aí, teve uma vez que até me perguntaram isso, falaram assim, mas vem cá, como você aceitou isso? E eu falei assim, olha, eu vou te falar muito sinceramente, eu, para estar ali, eu serviria um cafezinho com roupa de copeira, se fosse necessário, porque eu precisava estar ali. Eu queria entrar num meio que era eminentemente masculino. Então, se me dissesse assim, olha, é para você entrar com um avental e servir o café para ele, eu ia servir. Porque senão era ou isso ou tchau e bênção, entendeu? Então, assim, depois de muitos anos demonstrando a sua capacidade, mostrando o seu trabalho, você realmente começa a conquistar o seu espaço. Mas para você pisar pela primeira vez, você tem que fazer concessões. Por isso é que eu fiquei tão, assim, chocada com a história das mulheres jornalistas nos Estados Unidos, né, que passaram por aquele filme. Como é que é o nome do filme? Que agora até me fugiu. O Escândalo. O escândalo, né? Então, exatamente, aquelas jornalistas que passaram, graças a Deus eu não passei, gente, olha, pelo amor de Deus, não passei por aquela horrorosa que a menina passa tendo que subir a saia. Pelo amor de Deus, aquela que sobe a saia, eu comecei a chorar no cinema, mas chorar, porque assim, é óbvio que não é esse tipo, né? Porque isso é o fundo do poço. Mas quantas vezes você é tratada com esse desprezo, com dessa forma, né? De você não ter a sua competência, você não ter confiança na sua competência, porque você está sendo tratada ali como um ser inferior. Quantas vezes? Pelo amor de Mas Deus. assim, eu já passei por isso, eu já tive que pedir demissão porque a pessoa tinha um delírio sexual, sei lá o que tinha também na cabeça, e eu não quis. Então a pessoa começou a ficar muito bravo, me perseguir, reclamar para os outros diretores, fazer ameaças a ponto de eu tive que trabalhar até com escolta policial. Meu Deus, olha só que coisa louca, né? E aí, assim, pessoas que me conheciam há 20 anos diziam ou que eu tinha me oferecido e aí estava brava, ou que eu era vagabunda, ou que eu estava exagerando, ou que eu estava mentindo, porque quando entra o componente sexual, a mulher deixa de levar a sério. Não importa qual é a sua biografia, não importa que você tenha filmado, que você tenha fotografado, que você tenha testemunha. Isso ainda existe. Isso eu passei recentemente. De uma outra mulher. Isso é que é pior, né? Várias vezes. Mais, né?
As coisas mais maldosas, aliás, que eu ouvi a respeito, infelizmente foram de mulheres. E de mulheres que não tinham presenciado nada, que não, nem sabiam de nada, não estavam na redação, não tinham visto, não tinham as coisas mais maldosas que eu vi. Porque aí é um tipo de, não sei se vira um tipo de competição, se a pessoa já não gostava e resolveu falar isso, mas aí você vê, quando é uma situação dessa, quem foi decisivo ali na jogada foi um advogado, amigo meu, que já foi delegado, que é um homem. Ele que falou para mim, a partir de hoje, para você de dar murro em ponta de faca, que eu vou pegar isso aqui no dente. Quer E dizer, os homens precisam fazer precisou isso ter o homem salvador ali, né? para constranger os outros homens a pararem de acobertar. Porque tem isso também. Mulher não constrange homem a parar de se acobertar. Nem em casos graves. Então, exatamente. Qual a conclusão a que você chegou? Como é que a mulher se coloca numa situação como essa? Quer dizer, eu tenho milhões de exemplos. Engraçado, por exemplo, esse negócio do boa noite, né? Esse negócio do boa noite foi muito interessante, porque a vida inteira para mim aquilo era natural. Eu estava agindo como se é normal, é o homem que dá o primeiro boa noite e pronto. Até que teve um dia que uma colega, que foi a Sandra Nemberg, questionou, falou, por que só o homem dá boa noite? Aí eu olhei para ela assim e falei, gente, olha isso. Eu fiquei tão admirada com aquilo. E a partir dali, as mulheres passaram a dar o primeiro boa noite também, alternar com o homem, né? Eu digo que elas poderiam dar o boa noite agora por causa da vida, porque só do que estão devendo de boa noite. Mas assim, a partir daquela questão que a Sandra teve a coragem de colocar, mudou aquela situação. E assim, se a gente pensar bem, 30 anos atrás, as mulheres não faziam parte desse espaço. Não havia mulheres nesse espaço. Foram feitas concessões sentimentais, na verdade. Ai, mas eu gosto tanto dela, ela é tão dedicada, tão boa. Deixa ela fazer uma reportagem. Aí vai entrando a primeira, vai entrando a segunda, e ela vai entrando assim, não causando atrito para ninguém pôr ela para fora. E a gente... uma exceção, por exemplo, que, como você citou, a Marília Gabriela e a Leda Nagli, né? Porque a Leda Nagli foi apresentada de um jornal, rede nacional e tudo, né, há 30 anos, mas, por exemplo, a Leda não fazia jornal nacional. Ela não fazia o jornal, o principal da casa, era só 2 homens. Durante muitos anos foram só 2 homens que fizeram, né? Então, assim, realmente, assim, a gente ter o privilégio de, em uma geração, conseguir ver essa mudança. Isso é incrível, é maravilhoso. Hoje eu acho que as pessoas até, elas reclamam, mas elas não sabem o que era. Você sabe que tem um livro que saiu nos Estados Unidos e não tem tradução no Brasil. Eu já entrevistei essa autora, ela chama Megan Down. E ela descreve essa quarta onda que ela chama do feminismo, que é essa de 2012 para cá, das moças muito novinhas, muito, vamos dizer, com raiva das coisas. O livro chama The Problem with Everything. O problema com tudo. Porque, assim, perto do mundo que foi apresentado para a gente, que seria o nosso universo, né? Quando a gente era menina, quando a gente era adolescente. Gente, eu tô, assim, sinceramente, a gente vive no paraíso. Eu mando todo mundo que eu quiser calar a boca, eu posso ter um emprego eu mesma. Pensar assim, a geração da minha mãe foi a primeira geração que podia ter CPF sem ser junto com o marido. Nossa, é verdade, é verdade. A mulher casava, mulher não tinha CPF sozinha, você tinha CPF com o do marido. Por exemplo, essas viúvas todas que a gente vê da época da ditadura, qual que era o principal desespero delas? Não achava o cara, a ditadura não dava o cara como morto, ela ficava no CPF do homem, desaparecido. Vocês imaginam, isso era a geração da minha mãe. É verdade. Tivemos um caso na família desses, que foi preciso emitir, por via judicial, um CPF para uma pessoa que era uma mulher que ela entrava no CPF do marido. Para que pudesse se tocar um inventário. Imagina, as pessoas principalmente, não existiam sem o marido, né? Peraí, caiu aqui.
Deu uma Ela falhada deu uma. para Enfim, você, mas mas a gente teve um caso com é a um. mulher que era para fazer um inventário e exatamente essa mulher falecida não tinha CPF, porque ela não existia sem o marido. Ela entrava no imposto de renda do É, marido, declaração do marido, tudo do marido. e era assim, é uma coisa tão perto da gente, então as pessoas às vezes perguntam: não, como é que vocês aceitavam isso? Como é que vocês aceitavam aquilo? Porque nós somos criadas para aceitar coisa muito pior. Exatamente. É esse que é o negócio. E os homens que foram criados junto com a gente foram criados para achar normal coisa muito pior. Só que o mundo mudou. E a gente tem que Felizmente. achar. É, e a gente tem que achar em cada espaço, a gente tem que achar um jeito de ir falando aos poucos. Olha, isso não é aceitável. Eu, uma época, fiz uma campanha, deu uma patada num babaca hoje, entendeu? O cara aí na internet. Ah, verdade. Aproveita que você está na quarentena, não é? A gente tem que ter ódio de alguém na vida. Vê um homem que está sendo babaca com uma mulher, você que é homem, vai lá e pá! Em vez de ficar brigando com quem você conhece. Porque também tem isso, homem dialoga com o homem de uma maneira diferente. E isso precisa existir. Precisa haver uma tomada de consciência entre os homens de que ficar essa coisa de rivalização, de proteção, esse discurso de estou sendo oprimido pelas mulheres, gente, pelo amor de Deus, não tem como, né? Gente, que tá tocando o telefone, o banco liga aqui em casa todo dia atrás do Kelvis e da Michelle Aparecida. Já aproveita e passa a mensagem aí. Kelvis e Michelle Aparecida, vão lá atualizar o telefone do banco, por favor. Eu acho até que é de propósito. Eu tenho um amigo que falou que nessa quarentena ele já fechou o acordo de dívida para duas pessoas que ele nunca viu na vida, porque cansou que estavam ligando. Mas, enfim, cara, tem a coisa de como a gente reage. Eu não sei o que aconteceu. Meus comentários pararam. Eu tô tentando ler os Ah, comentários eu tô e vendo responder aqui. as coisas. Se você estiver vendo, Madá, dá uma respondida, porque o meu parou e travou aqui. Eu não estou conseguindo ver as perguntas. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Carla, manda um beijo para Chapecó, Santa Catarina. Eita, Chapecó! Aqui, vamos ver. Aqui tem um monte de gente só mandando beijo, só mandando abraço. Eu aqui, e eu sem óculos tentando ler. Não, No depois eu vou Amapá dar, inclusive, deixa eu só assistindo. avisar para o pessoal. Eu vou salvar essa live e aí depois eu vou lá e dou uma curtida no pessoal que está mandando os comentários. Porque eu não estou conseguindo, não sei porquê. Eu já fui aqui para cima, para baixo, tudo, não estou conseguindo ler. Olha, aqui tem um pai assistindo no Amapá com as duas filhas dele, uma de 11, outra de 15 anos. Ótimo conteúdo. Ai, Ai, que que legal! legal! Beijo para você, Figueira Eide. Caminhando com a Ana. Ainda hoje, serviço de casa é função da mulher em muitos lares. Pois Ah, é. Isso também é uma coisa interessante, porque a gente aqui em casa, eu tô eu sozinha com 3 homens, 2 adolescentes que comem horrores. Então, assim, eu chamo eles para ajudar, eles vêm e dão aquela ajudazinha, 5 minutos, depois vão embora. Eu falei, não, gente, olha, vamos comparecer realmente. Então, agora eu tô supervisionando até eles aprenderem as coisas, porque nunca fizeram. Então, isso é uma coisa que depois vai te valer para a vida. Cara, se você não sim. sabe cozinhar, você vai passar aperto. Outro dia eu estava falando com um amigo meu que é militar e eu estava com uma dificuldade na máquina de costura e eu até postei assim, brincando, de gente, eu estou apanhando com essa máquina porque eu perdi o manual dela. Aí esse amigo meu militar mandou uma mensagem dizendo que ele aprendeu a costurar no exército, para costurar Ah, eles papel. aprendem tudo. É o Aprendem tudo, cara. máximo isso. Então, Olha, quer o dizer, a gente militar tudo aprende tudo. não tem serviço de mulher e serviço de homem. Tudo é útil. Você vai, às vezes você vai ser salvo em algum momento porque você sabe costurar. E tem uma coisa assim, por exemplo, de haver uma coisa assim que a mulher, às vezes, para ser independente, ela não quer cozinhar. Eu tenho amigas que não cozinham porque acha bonito falar, né? Ai, eu não chego perto de um fogão. Então você vai morrer de fome se não tiver ninguém para fazer uma comida, sabe? Pois é. Esse orgulho de ser dependente. Essas coisas não tem. E são coisas assim, sobretudo de se fazer em família, né? Aqui em casa, o meu filho, eu ensinei desde pequenininho a cozinhar, porque eu gosto demais de cozinhar. Então eu levo ele comigo para a cozinha.
Ele, com 3 anos de idade, o bolo dele de 3 anos foi ele que bateu o bolo. Nossa, Ele bate bolo, ele ele sabe. valoriza mais, não é? Ah, sim, valoriza. Ele sabe fazer alguns pratos assim simples, sabe fazer farofa, sanduíche ele faz. A gente, por exemplo, para fazer, fizemos ontem uma moqueca juntos. Olha o Alexandre Comito aí. O Alexandre está sempre me acompanhando, aliás, nas lives. Obrigada, Alexandre. Está dizendo que ele faz as tarefas domésticas com orgulho. Que legal. Até isso, né? Quer dizer, você dando um pouco também do para sua casa, né? Você está dando um pouco do seu serviço para sua casa, porque afinal você também é um habitante da casa. Você não está ajudando ninguém. Você também tem aquela responsabilidade. Só que são coisas, como você falou, que a gente está vendo agora mudarem, porque não era assim. A mãe da gente não era assim, a avó da gente menos ainda, né? E tem uma coisa assim, por exemplo, homens que falam, homens assim, na faixa dos 40 anos, tem muito homem que fala, não, mas eu ajudo em casa. E aí tem vários, quando é amigo meu, porque a mulher dele não pode falar isso, mas eu posso. Eu falo assim, mas você é o quê? Você é marido ou cunhado? Porque cunhado ajuda. Marido é sua responsabilidade. Você é visita? Você é visita ou você mora na casa? Porque se você mora, você não está ajudando ninguém, você não está fazendo nada mais sua obrigação. Trocou a fralda, quer ser beatificado. Não é assim que funciona. Não, não é. Veio outro dia falar, um falou para mim, nossa, eu troquei fralda do meu filho. Eu falei, lindo, criança na idade do seu, que tinha, sei lá, dias, usa 8 fraldas por dia. Essa criança tem 10 dias. Se você não trocou 40, você está fazendo menos que sua obrigação. Sem estar empurrando trabalho para os outros. Ó, Madá, teu fã-clube aí tá dizendo, porque sabem que você é evangélica, né? Então estão dizendo aí que a Bíblia é machista, ó, teu fã-clube aí. Ah, não. O Velho Testamento é machista, mas eu tenho até uma palestra, vou colocar qualquer dia esse vídeo, que são as 5 passagens do Evangelho em que Jesus é feminista. Ah, interessante. Porque no Novo Testamento a gente tem, aliás, princípios que são os mesmos princípios da moral judaico-cristã utilizados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que todos somos filhos de Deus e iguais. Então não há nem senhor nem escravo, nem nacional nem estrangeiro, nem homem nem mulher. Todos são iguais. Inclusive, tem uma passagem muito interessante que é na casa de 2 irmãs, Marta e Maria, que Jesus chega para pregar. E naquela época, óbvio que as mulheres não ouviam, porque as mulheres não se consideravam, não eram consideradas intelectualmente ativas. Então, ele chega e uma das irmãs fica na sala para ouvir. A outra irmã, que já tinha ido lá cuidar dos afazeres domésticos, volta reclamando e fala assim: o senhor acha que isso é justo? Ela me deixar cuidando da casa sozinha para ficar aí ouvindo coisa de homem? Aí ele fala assim: não, você tem que ficar aqui para ouvir também. Então, assim. Inverte a coisa, né? A mulher, em vez de ser obrigada a ficar só no serviço doméstico, ela também tem um cérebro e uma capacidade de ouvir. Ó, a minha amiga Thalita Sandrelli, também batista, está dizendo que Jesus ama e valoriza muito as mulheres. E, aliás, gente, só para vocês terem uma ideia, é o seguinte: crente não pode beber. Não é que tudo contra o álcool. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho a pedido de quem? Da mãe. Exato. Que é o seguinte: contra toda a autoridade, menos da minha mãe. Você avalia esse homem chegando numa festa, a mãe dele, ai, amor, vai, transforma aí água em vinho, tá acabando o vinho deles. Ele, ai, mãe, pelo amor de Deus, a senhora que essas coisas de novo foi lá e obedeceu. Com a coisa prática, amigo, com a coisa prática. A Camille, olha só, tô achando interessante porque a Camille Pacheco está perguntando como é que as mulheres criam meninos que não tenham esse tipo de comportamento. Ela está cansada dos homens adolescentes de 40 anos. A mesma Camille já falou agora há pouco também que ela no trabalho, ela dá um chega para lá nos homens que tentam cortar ela. A Camille eu conheço, Camille é um trator. Olha, eu acho que tem uma coisa, a gente tem uma tolerância com fraqueza de homem. É que assim, a minha família é húngara, né? Então os húngaros são muito duros. Os húngaros costumam falar que o brasileiro tem amor de macaco, que faz carinho, mas não educa. Faz cafuné, mas não educa. Então a gente tem esse costume de cobrar responsabilidade. Por exemplo,
Eu nunca cobrei o meu filho, nunca fiquei em cima do meu filho para fazer lição de casa. É obrigação dele, ele tem que fazer a lição de casa. Eu não tenho que lembrar de trabalho, de cartolina, de não sei o quê. Ah, esqueci de fazer a lição. Vai se ver que sua professora vai tomar bronca lá. Não quero nem saber. É sua responsabilidade. E eles têm de ser trazidos à responsabilidade, porque eles aprendem a enfrentar a responsabilidade. E assim, também de participar nas coisas, de fazer as coisas junto, de ler junto, de ir ao cinema junto, porque assim, o tempo que eu poderia estar gastando fazendo lição de casa com ele, eu não faço lição de casa, ele tem 8 anos, eu não estudo para a prova com ele. Eu falo para cada um com o seu dever, eu pago a escola, você estuda para a prova. E ele estuda sozinho. Eu ensinei para ele métodos de estudar para a prova. Se ele tiver alguma dificuldade específica, ele me pergunta. Mas você Agora, não é a babá do estudo, né? Exatamente. Não. Eu aqui acabei caindo um pouco nessa armadilha. Minha filha nunca tive que mandar fazer nada. Minha filha sempre tinha tudo certinho e tudo. Mas às vezes aqui eu fico um pouquinho no pé. Mas também caçulinha é aquele que a gente mima um pouco mais, né? Você tem um só, então você não sabe. De vez em quando a gente mima o caçulinha e aí os outros mais velhos chamam a atenção. Teve uma vez que os dois viraram para mim, os gêmeos mais velhos, viraram para mim e falaram assim: não se fazem mais mães como antigamente. No tempo deles, né? Eu sou filha mais velha. A Ana Cláudia, da Caminhando com a Ana, está dizendo que ela cozinha, termina a refeição, ela vai ler, e eles que se virem com a cozinha. É isso mesmo, é divisão de tarefas, né? É como eu tenho feito aqui também. Terminei de cozinhar e todo mundo fica na minha mão, porque eu sou a única que cozinho, então fica todo mundo na minha mão. Teve uma vez aqui em casa, por exemplo, que eu tinha mandado eles arrumarem o quarto. E aí eles não fizeram. E eu tinha falado já 4, 5 vezes. Não fizeram. Quando deu 1 da tarde, chegou todo mundo na cozinha. Eles chegam aqui saltitando, assim, com aquela carinha, né? O que temos para hoje? O que é o almoço? O que é o almoço? Eu falei, não, eu não estou afim de fazer também. Vocês não estão afim de arrumar o quarto, eu também não estou afim de fazer almoço. Para mim, eu vou pedir aqui um delivery, uma entrega. Vou pedir individual, vou comer sozinha. Mas eu também não estou afim de cozinhar, não. Aí acabou. Acabou. Aí aprende, mas assim, é no dia a dia, né, esse termômetro, com os de casa. Com os de fora, também é no dia a dia e é estratégico. Porque assim, também é o seguinte, cara, a desigualdade existe. A gente tem que escolher as nossas batalhas. Não adianta você querer responder tudo quanto é desaforo. Tem até uma frase do Churchill que eu adoro, que é o seguinte, que você não vai chegar em lugar nenhum se jogar pedra em cada cachorro que late. É verdade. É verdade. Então, assim, você tem que escolher qual que você apedreja. O que você apedreja é o que tá para de comer o pescoço. Só tá latindo, você deixa latir e passa feito um trator. E de homens que você vê que eles estão fazendo uma coisa que de repente incomoda, mas que você lê ali, que você pode trazer ele para o seu lado, traz para o seu lado. Porque, assim, tem homens que vão morrer machistas. Os homens, 50 anos para cima, eu não tenho mais nem ilusão. Quando um homem de 40 anos que vem e fala que é feminista, sabe esses que são feministas? Gente, não se iluda. É tudo para sair com um monte de mulher e se fazer de vítima. Não é? É tudo para ficar depois. Eu respeito muito, poder feminino, tudo conversa. Tudo. Assim, Sobre isso que você tá falando. Desculpa só te interromper, porque a gente conversou um pouquinho antes dessa live e você me falou uma coisa bem, bem interessante com relação a esse homem que você consegue trazer para o lado bom da força. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque hoje em dia tem muito aquele discurso de que esse não é o seu lugar de fala. Você não é mulher, você não sabe como uma mulher pode se sentir. Então, por que a gente está excluindo justamente aquele que é o mais importante da parada, que é o cara que vai exercer o machismo em cima de você ou de outras mulheres, e por que a gente está dizendo para ele que ele não pode se manifestar, que ele não tem lugar de fala, que isso não é da conta dele? É da conta dele, sim, porque se o mundo fosse só feito por mulheres, ok, mas não é. Ou seja, a metade é homem, a metade é mulher, e nós vamos ter que conviver. E é bom que seja assim. Então, vamos melhorar essa relação, dando a ele também a oportunidade de falar e de ouvir, não é? De ensinar a ele.
E tem essa coisa, por exemplo, tem dois tipos de estratégia de você quebrar estruturas, tem dois tipos de forma. Uma é explodindo tudo, que é essa do lugar de fala. É o confronto, é a provocação direta. O movimento feminista já teve várias fases, inclusive na época em que o movimento feminista se uniu com a proibição ao álcool, mais de 100 anos atrás, com as sufragistas norte-americanas. Não deu certo já naquela época, houve outras tentativas, por N razões, desta forma, não houve muitos resultados. Houve sucesso usando outras estratégias. Não estou falando que uma estratégia em todos os casos é melhor do que a outra, mas estou falando que no global... Comentários aí, olha, o Sandro está dizendo, mas é radical. Não, pelo contrário, a gente está dizendo exatamente que a gente não quer radicalizar, que a gente acha que todos são responsáveis por essa situação. Então, todos nós temos que conversar, né? O Alexandre, eu já vi, olha, eu sou contra esses movimentos feministas. O movimento feminista, ele quer incluir, exatamente, quer que o diálogo seja melhor. A gente, pelo menos, está falando aqui. Se fala das ondas, né? Várias do feminismo. O feminismo é uma coisa que tem mais de 100 anos. Na época em que a mulher não tinha documento, não tinha direito de ir e vir, não era considerada uma... Por exemplo, a mulher não testemunhava no tribunal com o mesmo valor de um homem. Nós estamos falando de uma coisa histórica. Nós não estamos falando desse povo que fica cancelando todo mundo na internet, porque se você falar, sei lá, se você falar todos os cidadãos brasileiros, vai falar que você é machista e te cancela. Porque não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de outra coisa. As pessoas que, vamos dizer, os homens que se comportam, que gostam de ter mulheres ao lado, que gostam de ajudar mulheres, que são prestativos, que são homens de família, mas que de repente ainda não aprenderam a se localizar e a ajudar de um jeito que realmente ajuda. Qual é a forma de trazer eles para o lado, vamos dizer, dessa harmonia? É mostrar eles sempre por meio da afetividade. Então, assim, um caso concreto, um amigo meu que é investidor, foi CEO de várias empresas grandes aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E ficava o dia inteiro, não, porque essas mulheres reclamam muito, porque não sei o quê, porque blá, 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 blá. Ele tem uma filha que é uma alta executiva. Um dia ele chega para mim e fala assim, minha filha tá querendo trocar de carro. Aí eu falei, é? Vai junto com ela, não abre a boca e vê o que falam para ela, que é engenheira, tentando trocar um carro. Ele foi com ela em 3 concessionárias, ele quase bateu no cara da última concessionária. Aí ele me liga, ele fala assim, eu não sei como vocês não andam armadas, eu não aguentaria isso todo dia. Porque aí ele viu o tipo de desrespeito intelectual que estavam fazendo com a filha dele. Ele ficou pé da vida. Olha, eu posso testemunhar isso exatamente porque eu adoro carro, adoro motor e a primeira faculdade que eu tentei fazer na vida foi engenharia mecânica justamente por causa dessa paixão que eu tenho. E aí, todas as vezes que eu vou junto com meu marido a uma oficina mecânica e eu levo o meu carro porque eu detectei um problema, eu estou dizendo, ele vai, na verdade, para me trazer de volta para casa, porque eu vou deixar o carro na oficina. Então ele vai lá me acompanhar e eu vou dizer o problema para o mecânico. Estamos os dois lado a lado. Eu começo a falar sobre o problema, o mecânico responde olhando para ele, sempre. Ele nem dirigiu o meu carro, não é? A questão, ele nem sabe qual é o problema, porque ele nem veio dirigindo o meu carro. Fui eu que dirigi, eu que detectei que tem um problema. Mas o mecânico responde olhando para ele. Então, porque isso é uma coisa da estrutura. Aí você vai fazer o quê? Vai xingar o mecânico? Não, mas assim, se quem tá junto falar pro cara, olha, pode até com uma... fala com ela porque eu nem sei desse carro. E isso vai se tornando uma coisa mais comum. Por exemplo, esse cara, depois que ele viu fazerem isso, que ele se ligou, porque como ele gosta da filha dele, ele viu o quanto ela estudou, ele sabe o quanto ela entende. Ele viu um cara que entende menos que ela, falando pataquada para ela, se sentindo tal. Ele passou a perceber os outros caras que faziam isso. E ele passou a botar todo mundo no lugar. É. Você sabe uma coisa? Cheguei a presenciar. Cheguei a presenciar ele falar, não. Uma relação muito carinhosa que eu tive com carro sempre foi por causa do meu pai, porque meu pai adora carro, né? Sempre. A gente outro dia fez até aqui uma live com
uma foto que eu coloquei de divulgação de um carro que eu tenho antigo, que já tem, enfim, já está quase botando aquela placa preta de raridade. Enfim, e quando eu tirei a minha carteira e que eu comprei o meu primeiro carro, o meu pai me levou lá embaixo na garagem e falou assim: agora você vai aprender a trocar um pneu. Aí eu falei, mas pai, não é só eu ficar na estrada, né, e pedir a um homem